Salve, salve meus amigos do Execução Fiscal em Curso, mais uma live 19h47 no nosso horário tradicional de lives. Espero que hoje o áudio esteja com tudo ok, né? Se alguém tiver por aí já vai dando aí muito boa noite, pessoal que vai entrando, me deem um feedback, né? Escrevam aí se o áudio está ok. Ontem tivemos uns probleminhas de conexão, umas oscilações, uns ruidinhos. Digam aí se está tudo ok com o nosso áudio, porque hoje, ok, show. Obrigado, Marcos, obrigado. Então, o que acontece? Vocês estão muito ativos nas caixinhas do direct. De vez em quando, eu fico assim num atropelo para conseguir responder todas as perguntas. Muito boa noite a todos vocês, Ana, Lucas, José. E hoje, então, eu reservei para a gente dar uma revisada em algumas dúvidas, algumas questões que eu achei bem interessantes. E a Tailen nos presenteou, ela fez uma gentileza, mandei até no story ali o print da conversa com eles. Eles me mandaram um direct que queriam oferecer uma cortesia, né, um brinde aí para vocês, um presente. E a gente faz aquele quiz, faz uma pergunta para não ser meramente um sorteio, para ver quem é que está ligado aí. Então eu vou propor para vocês uma atividade com 2 cupons, né? Porque o TAR tem as suas matrículas encerradas hoje à meia-noite e é uma oportunidade, então, da gente democratizar o acesso ao TAR, né? Uma gentileza lá da TAR, ele nos ofereceu essa cortesia, essas 2 cortesias. Então nós vamos fazer o seguinte, fiquem conosco até o final, porque vai ser uma pergunta, né? Um quiz e a pergunta vitoriosa. Várias perguntas, eu fiz até um resuminho e eu vou compartilhar com vocês por e-mail, tá? O nosso resuminho, como eu sempre faço, material didático. E aí, então, a pergunta mais interessante feita vai ganhar um dos cupons. Então, um cupom para pergunta vitoriosa, pergunta mais interessante, e mais um cupom para quem está ligado aqui nos stories, né, aqui do Execução Fiscal em Curso. E sem mais delongas, depois dos nossos avisos paroquiais, nós vamos para as nossas questões. Como eu disse, às vezes são numerosas as questões e eu fico um pouquinho atrapalhado para responder todas. Então fiz esse preparadinho aqui, meu amansa burro. Hoje um amigo me falou, a gente tem mais de 40 anos, a gente gosta de troço físico. Eu digo, é verdade, a gente tem mais de 40 anos, gosta das coisas físicas, né? Um livro físico. Mas então, preparei aqui, imprimi os ecologistas que não me matem, e vocês vão receber, se você não está inscrito na lista do material didático, considere fazê-lo, né, se inscrevendo pelo destaque aqui do Instagram. Depois tem um destaque, uma bolinha daquelas ali, material didático, você se inscreve e recebe estes meus resuminhos. E aí então, o que eu preparei? Pensei as perguntas mais interessantes, e como eu disse, vai ter a pergunta mais interessante, vai ser a vitoriosa. E a primeira pergunta para nós revisarmos em rápidos minutos aqui da nossa live: índice de correção do crédito tributário e a sua previsão no título. Existe nulidade? Qual tipo de circunstância, né? A gente precisa lembrar que o CTN, e assim também a Lei de Execuções, exige a clara identificação da fundamentação legal. Contra-regra deixou torto o vídeo hoje. A fundamentação legal de cada aspecto da exigência, tanto do principal quanto dos encargos moratórios acrescidos ao débito. Como é que isso se faz, Thiago? Se faz com a indicação da fundamentação legal. Você vai ter que fazer como a gente faz lá na Justiça. Pega a fundamentação legal, abre um Word, vai lá, Lei 8383, artigo 61. Abre lá no site, fala lá, Lei 83, procura artigo 61, copia, cola no documento do Word. Depois tem a 9430 de 96, artigo lá. Aí tu entra lá, esqueci o número do artigo agora. De toda forma, entra lá no artigo, copia e cola. Bom, e aí você vai comparando com o período do débito e vai tentando identificar, né? É quase uma perícia jurídica que é necessário fazer. Identifica a fundamentação legal, vê se bate com o valor que está ali no débito. Geralmente, por exemplo, uma multa vai ser 20%, certo? Então você vai ter que analisar se tem essa fundamentação legal. Se não tiver, Thiago, o que acontece?
Se não tiver, diz o STJ que é nula a CDA. No livro, inclusive, eu critico a posição da jurisprudência que, digamos assim, é excessivamente condescendente com as nulidades dos títulos, porque hoje está meio bambo aqui o meu suporte. Os títulos muitas vezes são um pouco obscuros, são de difícil compreensão, são matéria para um especialista e a gente está sempre tentando difundir conhecimentos que tornem essa compreensão mais fácil, quase uma utilidade pública. Inclusive, um dos vídeos lá no YouTube mais assistidos, mais vitoriosos lá do canal é justamente como analisar a certidão de dívida ativa. Claro, é uma degustação, né? Lá nas aulas dos cursos sempre é de uma forma mais aprofundada, com mais exemplos e tudo mais. Então, você tem que analisar, como eu disse, se existe uma fundamentação legal, tem que estar clara no título. Como eu já disse, não se deve ter uma excessiva condescendência com a falta ou com a obscuridade da indicação da base legal e também eventualmente vai ter algum erro de cálculo, às vezes tem alguma superveniência de uma lei tributária penalizadora que é mais benéfica, você pode considerar pedir então esta retroatividade pela mera legalidade tributária, né? Então a gente vai invocar o CTN, artigo 106 do CTN, para que a lei tributária penalizadora, que traz então uma imposição de multa, seja aplicada retroativamente e com isso beneficie o contribuinte. Nenhum problema quanto a isso, é uma coisa da própria legalidade, tá bom? Então essa é a primeira pergunta, uma pergunta bem interessante, bem da prática. Erro na indicação do devedor. Isso seria um erro sanável? A gente poderia corrigir um erro da CDA que tenha equívoco na indicação do próprio nome do executado, né? O correto devedor é o João e está lá o nome do José. Seria possível a gente retificar? O credor tributário tem numerosas prerrogativas e não pode, né, errar na indicação do nome do devedor. Tem nulidade? Tem nulidade, súmula 392 do STJ. A súmula 392 impossibilita essa troca do título executivo, substituir este título executivo para que outro devedor se faça constar, né, no título. Então, trocar o devedor é inviável, é nula a CDA com relação a isso, porque haveria necessidade de um refazimento do próprio lançamento tributário para que este novo devedor, este correto devedor, tenha oportunizada a defesa. Então essa é uma razão pelas quais foi editada a súmula 392 do STJ. Terceira pergunta do nosso review aqui, da nossa live Tira Dúvidas, vai ser esse o título do nosso e-mail. Pessoal, às vezes a gente percebe, um seguidor me perguntou, parcelamento inventado foi que a pergunta trouxe. Parcelamento inventado. Não é que é inventado, pessoal, não é que é inventado. Em algumas vezes, a legislação tributária, a legislação de organização da cobrança, ela estabelece uma fase do crédito em que é concedido um parcelamento em proveito daquele devedor tributário que já tem uma CDA em seu desfavor. Então, na análise da tramitação do crédito, a gente vê lá assim, olha, fase de parcelamento e depois, lá uns 60 dias, cancelamento dessa fase. Houve interrupção da prescrição neste parcelamento inventado? Inventado seria correto porque não teve uma manifestação de vontade deste devedor tributário. Às vezes ele nem sabe da tramitação desse crédito aí, não faz a gestão do passivo, como eu sempre alerto para que vocês controlem, né, façam essa gestão. Bom, então, se ele nunca manifestou nenhuma vontade, qual seria, né, a razão para uma interrupção da prescrição? Tudo porque o artigo 174 do CTN exige um reconhecimento do crédito tributário por parte do devedor. Havendo reconhecimento, há interrupção da prescrição. Se não há
não inventado, né? Não existe uma manifestação de vontade, não tem interrupção da prescrição. Inclusive está no meu livro, tem um capítulozinho sobre isso aí, a jurisprudência do STJ já ecoou a este propósito, tá bem? Ah, estava esquecendo. Parcelamento de IPTU, tá? Parcelamento de IPTU é válido a gente mencionar, porque as execuções de IPTU são execuções extremamente numerosas, né? É o maior volume de execuções fiscais do Brasil, são as execuções de IPTU. Portanto, naquela circunstância em que o ente municipal concede o parcelamento, remete aqueles boletos, né? Aquele carnê, né? O meu tá por aqui. Remete o carnê do IPTU, existe interrupção da prescrição? Como se conta a prescrição nessa situação particular deste parcelamento que, digamos, é concedido de ofício? Ou seja, o contribuinte não pagou à vista, não pagou no vencimento, não aproveitou daqueles descontos que a gente às vezes gosta de aproveitar, né? Não fez nada disso, a Fazenda expede aquele carnê com várias folhinhas, né, para ser pago o IPTU em parcelas suaves, 10 parcelas mensais. Este parcelamento, nas palavras do STJ, não repercute na prescrição, ou seja, não interrompe, não suspende a prescrição, e nos dizeres do STJ, a prescrição começa a contar desde lá o vencimento original do crédito, tá bom? Tava esquecendo isso aqui também, que eu anotei, vai ficar no material de apoio para vocês. Perguntaram aqui, as aulas do TAR são gravadas ou são ao vivo? Você escapa aqui do nosso assunto, mas achei interessante colocar porque as aulas elas já foram todas gravadas, né? Todas as aulas já estão disponíveis lá, todos os bônus, está tudo gravado, já disponível, você pode entrar e assistir já, começar hoje, por exemplo, quem quiser se matricular hoje, afinal é o último dia, né? Mas a gente programou, né, com a Thailin, e ontem eu com a Letéia conversando, a gente também acertou isso, que teremos aulas mensais ao longo do ano, então são complementações, atualizações para comentar, por exemplo, veio um julgado impactante do STJ, então tem uma aula bônus, né, ao vivo, gravado, é ao vivo, mas é gravada, né, dentro do Zoom, você recebe lá um link de acesso e aí participa da aula, pode fazer perguntas e tudo mais. Essa aula é gravada, fica lá disponível para toda a turma, que às vezes não consegue assistir naquela ocasião mesmo. Eu, particularmente, sempre assisto as coisas gravadas, né? Dificilmente eu consigo estar ao vivo. Então, elas são gravadas e estão lá disponibilizadas, além de ter esse formato quase híbrido, assim, né? Porque tem aulas mensais, né, ao vivo pelo Zoom, e a gente vai... A próxima aula, deixa eu ver qual é que já está anotado aqui, ó. A próxima vai ser dia 27 de fevereiro. Então, 26 de janeiro é a primeira, né, amanhã, hoje é dia 25, e no dia 27 de fevereiro, às 8 da noite, nós teremos a próxima aula. Sempre é uma duração de aproximadamente 1h30, né? Eu dou uma aula e depois um tempo para perguntas, a dinâmica gira em torno disso aí, ou vem um professor dar uma aula bônus, alguma coisa assim, também estou sempre junto. Tá bom? Então, funciona assim. Essa aqui é uma questão bem interessante. Seguindo aqui na nossa revisão. Correção do débito tributário em salários mínimos pode? Ou parâmetros para imposição de multa com base em salários mínimos. Quais são as considerações a propósito disso? Bom, primeiro de tudo a gente precisa lembrar que não é possível a vinculação do salário mínimo para fins de correção monetária. É vedado isso, todo mundo sabe, né? Mas às vezes a gente verifica na legislação, notadamente a legislação administrativa, que existem lá, vai ser imposta uma multa se violar o Código de Posturas do município lá em 10 a 20 salários mínimos. Graduada, então, a multa entre essas balizas, 10 a 20 salários mínimos. É válido isso ou não? A jurisprudência tem julgados oscilantes, particularmente me associo ao pensamento no sentido de que é válido, certo? Porque não é um critério de correção, mas um critério de imposição da própria penalidade. Mas, como eu disse, tem julgados oscilantes a este propósito, tá? Também está aqui no materialzinho para vocês.
essa pergunta aqui que eu achei bem importante a gente esclarecer sobre a prescrição, afinal de contas a prescrição é um dos assuntos prediletos de vocês, né? A interrupção da prescrição com relação a uns créditos e não com relação a outros. Seria possível isso? Ou seja, eu tenho uma execução fiscal, lá tem 5 créditos. 5 créditos. O juiz dá lá o cite-se, e este cite-se é uma causa interruptiva da prescrição, porque está previsto assim no inciso 1º do parágrafo único do 174 do CTN. Bom, esta ordem de citação poderia abranger algum ou todos os créditos? Na verdade, é a ordem de citação do próprio processo executivo. E esta interrupção, então, vai se operar com relação a todos os créditos exequendos. Então, não há assim uma interrupção com relação a um ou interrupção com relação aos demais. Quando volta a correr a prescrição, né, porque ela é interrompida, volta a correr do zero, começa a correr do zero com relação a todos os demais créditos, certo? Então não temos, e aqui um conhecimento de base assim, bem importante, a prescrição tributária é una, né? Ela é unificada, inclusive unificada com relação a todos os potenciais codevedores solidários. Então, o que acontece? Quando a prescrição é interrompida em face de um dos codevedores, por exemplo, neste apartamento nós temos uma copropriedade. Então, né, ou meação, todos os proprietários, né, são devedores solidários por quem tem interesse comum com relação a esta propriedade, afinal são coproprietários ou meeiros. E esta interrupção prejudica todos eles. Então a prescrição é una, então na execução a gente considera ela com relação a todos os créditos, também com relação a todos os devedores solidários. Agora uma pergunta com relação a honorários advocatícios. É um assunto bastante, digamos assim, quente, né? Bastante, afinal de contas, todo mundo precisa ter os boletos pagos, né? Como eu falei esses dias no podcast. Todo mundo precisa estar com os boletos pagos e os honorários, né, para o advogado são indispensáveis, obviamente. Então é muito importante a gente estudar, conhecer, e a jurisprudência, especialmente do STJ, e vem sendo completada pelos demais tribunais. Eu, naturalmente, por ter uma vinculação aqui com o TRF da 4ª Região, e é um tribunal com muita produção tributária, eu me filio a esta jurisprudência do TRF da 4ª Região, que complementa a jurisprudência do STJ. Afinal de contas, o STJ não analisa fatos que são são definitivamente analisados pelos tribunais de apelação. Bom, então, olha só a situação. E se o exequente desiste da execução fiscal depois de uma exceção de pré-executividade? Se o exequente desiste, o executado apresenta uma exceção de pré-executividade e alega, por exemplo, né, um pagamento, remissão, uma outra decisão que ele obteve reconhecendo a nulidade do crédito, enfim, um depósito suspensivo da exigibilidade do crédito que não foi observado pela credora, coisa desse tipo. Alega isso, a credora: olha, não tinha me dado conta, solicito aqui, requeiro a baixa, sem ônus para as partes. Porque este sem ônus para as partes é a redação do artigo 26 da nossa lei de execuções. Ou seja, o credor, ele meio que reconhece, né, a solidez das alegações da exceção de pré-executividade, porque ele: olha, peço a desistência sem ônus. E aí o STJ, já há bastante tempo, é uma das principais súmulas nas execuções fiscais, diz lá na súmula 153 que este exequente não se exime da condenação na verba sucumbencial quando ele desiste da execução, e na súmula diz após o oferecimento de embargo, certo? E aí isso vem sendo completado, né? Nas aulas nós temos inclusive um módulo inteiro para tratar de honorários sucumbenciais, né? Claro, em juízo que são sucumbenciais, a parte contratual tem outros professores que trataram, não é? Mas a parte sucumbencial ela foi bastante trabalhada porque nós temos várias nuances. Uma das primeiras nuances é que, além da súmula 153 do STJ, ela vem sendo completada também com relação à exceção de pré-executividade.
porque, como eu disse, na 153 fala em embargos. Esse é o executado não oferecer embargos, mas exceção de pré-executividade. O STJ diz, olha, realmente, se tem exceção de pré-executividade, a gente observa a mesma, digamos assim, a mesma lógica da 153 com relação aos embargos. E aí tem uma série de decorrências, se foi antes da citação, foi depois da citação, se a causa aconteceu antes do ajuizamento, se a causa aconteceu depois do ajuizamento. São várias nuances, vários detalhes que determinam, né, sim ou não, né, aquela assim, como é que é o filme aquele do Gladiador, né? Agora não me lembro o nome. Acho que é Gladiador, não, porque ele falava assim que é morte e assim é vida, né? E aí então é morte ou vida para os honorários, são detalhes que fazem toda a diferença, porque esses detalhes eles estão assim, os alunos falavam, né, que tinha essa necessidade, a gente acrescentou este módulo, gravei todo um módulo com várias aulas, né, são mais de 10 ou 20 aulas sobre honorários, e é uma necessidade e a gente percebe que tem uma dificuldade na compreensão com relação, e esses detalhes eles estão assim dispersos, né? Como eu disse, tem o STJ e a gente tem uma série de complementos jurisprudenciais para bem entender e fazer, né, afinal de contas, render esta alegação. Agora, talvez vocês vão concordar comigo, a gente está se aproximando aqui do final, e eu combinei com vocês que seria uma questão, tá? Um quiz. Deixa eu tentar lembrar da questão aqui. Lembrei da questão, não posso falar para vocês ainda, mas então, um quiz e a eleição da melhor pergunta que foi feita de ontem para hoje, tá? E talvez vocês vão concordar comigo, achei inteligentíssima essa pergunta, me colocou realmente na dúvida, tive que acionar aqui as minhas bases, os meus universitários para ter razões a este propósito, mas eu vou fazer a minha projeção com relação a esta dúvida, que eu julgo ser a mais interessante feita aqui de ontem para hoje, nas caixinhas e no direct. Não lembro se esse aqui foi no direct ou foi na caixinha. Foi na caixinha, eu acho. Foi o Alan Amorim ADV, tá? Pergunta do Alan. Ele perguntou o seguinte, mais ou menos, eu traduzi para as minhas palavras, o alargamento do uso da inteligência artificial, a automação, o uso de softwares vão reduzir o trabalho do tributarista? Bem interessante a pergunta, nunca tinha pensado nisso. Será que recursos eletrônicos vão reduzir o nosso... Será que a gente pode ter medo de perder o emprego aqui na Justiça Federal? Eu não, né? Tenho essa vitaliciedade, mas será que a gente pode perder assim mercado em virtude do uso destes recursos eletrônicos? É a pergunta mais interessante. Então, Alan, você ganhou o cupom, tá? Manda um direct ou para mim ou lá para a Tallinn para receber o cupom de desconto para a matrícula. Um cupom bem interessante de 30% que a Tallinn nos mandou. Coloquei inclusive nos stories o percentual. E aqui então eu vou fazer as minhas considerações que no final das contas, todos esses recursos eletrônicos, hoje eletrônicos, de inteligência artificial até mesmo, e no passado, no tempo da lei, né, que é uma lei de 80, já se falava em processo mecânico, né? Bom, era mecânico, passou a ser eletrônico e agora é inteligente. Este avançar da tecnologia naturalmente não dispensa, não anula a presença humana. A presença humana está presente, né? O ser humano está presente, a vontade, os erros, inclusive, estão presentes na própria atividade econômica, na atividade empresarial, né? Os dados, eles são em muitas circunstâncias inseridos, né? A gente vê erros na autuação, por exemplo, são erros humanos, erros na interpretação da legislação ou erros que, por fim, são pronunciáveis, equívocos, ilegalidades, inconstitucionalidades, são pronunciados com base em
orientação vinculante do Supremo, orientação vinculante do STJ. Então, estes erros são erros ou de fato, né, ou são erros que são jurídicos porque foram fundados numa legislação julgada inconstitucional ou por outra razão inválida. Então a gente tem uma certa, digamos assim, presença humana, certo? Que já foi tentada, se tentou reduzir a presença humana já na lei de 80, mas hoje a gente está nesse contexto de inteligência artificial e eu não acredito que este Big Brother que a gente tem, né, este controle fiscal da escrita contábil praticamente em tempo real, não vai suprimir totalmente o mercado de trabalho, muito pelo contrário, né? Na verdade, os recursos eletrônicos hoje em dia facilitam, por exemplo, quem trabalha com recuperação tributária, né? Muito embora a recuperação tributária, ela tem, assim, eu particularmente tenho alguns receios com relação à recuperação. Inclusive, hoje, até hoje, acho que eu cheguei a responder nos stories. O advogado, ele me perguntava assim, o advogado ele pode atuar na parte criminal tributária e na defesa em matéria tributária, em execuções fiscais ou na defesa administrativa? E eu lembrei que no meu início, né, logo depois da faculdade, quando eu comecei a advogar, foi um curto período, mas eu trabalhei exatamente no escritório que fazia essas duas frentes, né? Fazia a defesa criminal, né, em matéria tributária e fazia também a defesa tributária nas execuções fiscais. Então eu vejo assim como natural oferecer para quem quer, né, para quem enfim, tem esse interesse. Às vezes o pessoal não gosta do penal, né? E no penal tributário, inclusive, não é dos mais complexos. Mas a gente tem essa possibilidade, não vejo nenhum problema. Inclusive eu fiz isso, né? Fiz audiência criminal, fiz tudo com relação aos crimes tributários e também a defesa nas execuções fiscais. E a gente vai lembrar que, inclusive, que o Supremo, relativamente recente, agora não anotei a data, acho que foi 2021. 2021. O Supremo julgou a criminalização do não recolhimento do ICMS. Está aqui o nome do Tiago. O Tiago Anfrisio. Essa foi a segunda melhor pergunta na minha avaliação aqui. Vocês podem dar as suas opiniões. Então, a primeira pergunta, a vencedora aqui do nosso ranking de perguntas interessantes, foi a pergunta do Alan Amorim, tá, Alan? Então pode me acionar aqui, mandar um direct ou acionar lá a Tailen para receber o seu cupom de desconto para o TAR. E a segunda melhor pergunta, se o Alan, afinal de contas, tem um prazo até meia-noite, né? A segunda melhor pergunta é do Tiago Anfrisio, se eu anotei bem. Né? Que esses nomes, esses arrobas aí, às vezes ficam um pouco complicados. O oftalmo disse que eu tinha que ter voltado lá, só que eu não voltei. Então, de vez em quando fica difícil de ler. E o Thiago Anfrisio, então eu achei a segunda melhor pergunta com relação ao uso ou a estratégia de carreira, né? Foi semelhante à minha, atuando no criminal e atuando também nas defesas tributárias. Não vejo problema com relação a isso. Na verdade, tenho muito de associação nestas duas estratégias. Tá bom? Então, Alan, manda lá o direct. Thiago, fica atento também para ver se você foi contemplado, se o Alan não aproveitar o cupom de 30% off ofertado gentilmente pela Tailen. E aí, eu combinei com vocês que, por fim, a gente faria um quiz, tá? Um quiz. Então, o primeiro dos presentes da Tailen quem venceu foi o Alan, em segundo lugar o Thiago nas perguntas mais interessantes. E aí, então, a segunda parte, né, o próximo cupom, nós vamos fazer um quiz e eu quero perguntar para vocês, o primeiro que responder correto, aqui estou atento agora aos comentários, antes eu não estava conseguindo ler tudo, eu estava falando, enfim, para manter o nosso tempo aqui. O que acontece? A próxima etapa, então, é um quiz. E eu quero perguntar para vocês. Eu, às vezes, coloco isso aqui nos stories. Coloquei hoje, né, este mesmo assunto
nos stories. Eu quero perguntar para vocês, quem responder primeiro ganha o cupom. E a pergunta é o seguinte: estrategicamente ou na prática, na vida real, eu sempre tento colocar os dois pés na vida real, né? Não adianta ficar estudando só teoria, ficar se debruçando com coisas que a gente não aplica. E hoje mesmo eu recebi pela Thailand um comentário muito legal de um aluno que acessou lá o TAR, um acesso grátis, eu não sei como é que faz isso, na Hotmart lá tem alguma forma de assistir alguma degustação. E ele estava elogiando muito que, sem qualquer demérito de professores, uma nominata de peso, né? Nem me coloco entre uma nominata da envergadura desses professores, mas são professores teóricos. E eu sou um cara do operacional, então ele estava elogiando porque é uma aula do operacional e ele gostou muito na aula de degustação lá. Então fica a dica de você entrar lá na aula de degustação. Então, eu sempre coloco com os dois pés na realidade, com a vida real, com as coisas como elas verdadeiramente são. Eu pergunto, na execução fiscal, como é que se trabalha? A gente busca soluções para problemas reais ou a gente fica inventando tese, né? Ou fica oferecendo tese, fica oferecendo soluções? Como é que funciona esta dinâmica, né? Quem trabalha com execução visita a empresa e oferece soluções ou é o cliente que chega, né, trazendo um problema e o advogado tem que ter, dentre as soluções possíveis, a possibilidade de escolher a melhor, aquela que melhor se adequa ao propósito do cliente. Então, quem tem a resposta aí? O que a gente faz na execução fiscal? A gente oferece tese? Ou a gente ou vende uma tese? Ou a gente aplica soluções? Arrisquem aí os seus palpites. Quem tiver a melhor resposta vai ganhar o cupom, né, de 30% de desconto. O pessoal está entrando aí ainda na live. Então a pergunta para quem escolhe a melhor solução depois do cliente procurar. E é isso aí, Maria. Maria SAD ou Maria SAD. Então tá, Maria, você acertou, porque é justamente isso, né? Sempre a ideia é ofertar dentro do menu de possibilidades o que a gente não vai aplicar, o que a gente vai aplicar, qual é uma outra alternativa que porventura também é aplicável com algum outro reflexo. A gente tem que olhar, né? Um amigo meu que na verdade era um tio meu que é do mercado financeiro, ele diz: olha, eu tenho que entrar no menu aqui, ó, no menu do banco e escolher. E é justamente isso o trabalho do advogado, né? Escolher as soluções dentre as possíveis. Deixa eu printar a solução aqui. Printar, vai ficar muda um segundinho.